Olá, amigos! Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre Mercedes-Benz no Brasil. Então, eu vou falar de Mercedes mais antigas, anos 90 e 2000. Você que quer ter a sua primeira Mercedes no Brasil, você que já teve outros carros, ou até quer se arriscar a ter o primeiro carro, uma Mercedes, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre que modelo escolher e sobre as dificuldades que vocês vão ter, basicamente as escolhas que vocês vão ter, os preços de compra do carro e coisas desse tipo. Bom, como vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu fiz, eu tenho uma Mercedes, eu tenho uma 190D. Eu moro em Portugal. Então assim, o 190, vamos começar por ele, o chassi W201. É um carro que eu recomendo ter no Brasil? Não, eu não recomendo ele no Brasil. É um carro muito confiável, é um carro muito bem construído, bom acabamento e os motores muito bem feitos e tudo isso. A questão é, esse carro no Brasil, ele não saiu oficialmente, e é isso que dificulta ter ele no Brasil. Então, uma simples peça que você vai precisar eventualmente, precisar de um para-brisa, você vai ter trabalho para encontrar. Mais uma vez, porque o carro não foi feito oficialmente no país. Por causa disso, eu não recomendo que você tenha nada mais antigo. Então, antes da abertura das importações, ali em 93, não te recomendo um carro antes de 93 para o Brasil. Então, realmente, se você quer um 190, se você quer um W123, se você quer um W124 dos mais antigos, realmente, claro, você vai ter um carro muito bom, mas você tem que ter noção que você vai ter mais dificuldade de encontrar peças. Simplesmente pelo carro não ter saído oficialmente no Brasil, ok? Esse vídeo então é para aquelas pessoas que querem um carro. Eu quero ter uma Mercedes, talvez como único carro, talvez como segundo carro, mas eu quero um carro que não me vai dar dor de cabeça e numa eventual dor de cabeça, numa eventual que são carros mais velhos, né? Pode ser que você vai ter que trocar alguma peça, alguma peça de mecânica, você vai ter que trocar alguma coisa eventualmente, né? Então, num carro desses, a partir da abertura de importações, vai ser muito mais fácil de você encontrar peças no Brasil, ok? Então, dito isso, o carro que eu recomendo, o Mercedes inicial, que é uma excelente porta de entrada para as Mercedes no Brasil, é com certeza a classe C, a W202. É o primeiro modelo a ser designado oficialmente classe C, né, que foi a sucessora da 190. É um carro que muitas pessoas, muitos entusiastas de Mercedes falam, não, mas ela baixou a qualidade comparado com os modelos antigos, e eu até concordo com isso. A questão é, você ainda vai ter as coisas boas de uma Mercedes e você vai ter um carro que você encontra peças no Brasil, que isso é mais importante do que eu tenho o painelzinho um pouquinho melhor acabado ou os materiais um pouco mais sólidos, sendo que se você tiver que trocar você não encontra a peça. Isso é preocupante, né? Então, na W202 você vai continuar tendo um carro muito sólido, um carro bem construído, e ela veio em várias opções de motor. Veio algumas com câmbio manual, mas as câmbio manual normalmente são as 4 cilindros no Brasil. Então, para você encontrar se você quer um motor maior, você vai ficar com um câmbio automático mesmo. São duas opções de câmbio automático. Tem a 4G-Tronic, que foi lançado até 96, e tem a 5G-Tronic, que já é 5 marchas, que foi lançado de 97 para frente. Tanto um câmbio como o outro, muito bons. Eles são um pouco lentos no troca de marcha, não é aquele câmbio esportivo, mas é de se pegar, né? É um câmbio automático de conversor de torque. Então você não vai ter esportividade, só que pelo menos é um câmbio que aguenta. Ele não vai te dar dor de cabeça. É um câmbio que troca o óleo,
não anda muito maluco com o carro, assim, acelerando forte toda hora, que você vai ter um câmbio para toda a vida, basicamente. Então, apesar de ser automático e ser antigo, é um câmbio muito sólido. Mais uma vez, se você, não, eu quero Mercedes dessa idade, eu quero manual, aí vai ser muito difícil você encontrar uma que não seja 4 cilindros. Então, provavelmente você vai ficar com a C180, ok? Bom, os preços delas são mais ou menos semelhantes. Que nesses carros mais antigos, vocês têm que tomar atenção no seguinte: o estado é o mais importante. Então, nossa, tenho uma C180 e uma C280. Uma é 4 cilindros e outra é 6 em linha. Nossa, eu vou comprar 6 em linha, porque mesmo preço. Mas calma, não é bem assim, porque você compra um 6 cilindros surrado, é pior do que o 4 cilindros. Então, assim, é melhor você comprar um carro com motor mais fraco, mas que tem uma condição boa. Porque se você for ter que gastar dinheiro num carro desses, potencialmente não será barato, né? Então, valorizem mais o estado do carro do que propriamente o motor ou os opcionais, ok? Bom, a C180 é 4 cilindros, tem 120 cavalos, mais ou menos, 122 se eu não me engano, e é a opção de motor mais barata. Então, eu quero economia, eu quero um carro ali para usar na cidade, assim, é um carro que para velocidade é muito bom. Então você vai ficar na C180. Saiu também a C220, que é o mesmo bloco, o motor um pouquinho maior e pronto, e um pouquinho mais de potência. Também é uma escolha muito boa. Depois você entra na C230, que é um motor mais novo, que tem supercharger. Então esse motor, apesar de ser 4 cilindros, ele anda tão bem como o 2.8, né? O 2.8 6 cilindros. Então, o Supercharger não é um Supercharger problemático, não é semelhante ao Fiesta Supercharger, né? Então é relativamente tranquilo de manutenção. Mais uma vez, todos os motores são relativamente tranquilos de manutenção. Obviamente que você vai ter mais custo de troca de óleo por exemplo, nos 6 cilindros do que no 4. E a mesma coisa, você vai trocar velas, por exemplo, no 4 cilindros são 4 velas, no 6 cilindros são 6. Então, obviamente, quanto maior o seu motor, maior o custo de manutenção, né? Mais ou menos assim que funciona. Daí você fala, não, isso foi muito bom, mas eu não quero 4 cilindros, eu quero o modelo 6 cilindros. Ok, você tem as escolhas Você tem basicamente duas escolhas. Tem a C280 e a C240. A C280 é um motor 2.8, 6 em linha. É 6 cilindros em linha, que foi lançado até 97. A 240 foi lançada depois, então foi lançada até 99, 2000, que esse carro ainda foi lançado até algumas unidades até 2000. Qual deles que eu recomendo? Bom, isso é meio complicado falar assim, porque muitas pessoas falam, muitas pessoas defendem o 6 em linha, o motor mais antigo no caso, falam, não, é o melhor motor da Mercedes, é o melhor motor do mundo, nossa, esse motor não dá problemas, e melhor motor do mundo. Se você falar com uma pessoa dessas do V6, do C240, do motor 2.4 ou 2.5 por aí, V6, eles vão falar, não, mas o outro é melhor, o 6 em linha é melhor e você não sabe de nada. Ok, não vamos discutir sobre isso. A questão é, o motor mais antigo, ele tem alguns problemas crônicos, apesar de ser, sim, o motor em si ser muito resistente, ele tem vazamentos na junta de cabeçote, então, a junta de cabeçote estiver vazando óleo, você vai ter que trocar, e você vai ter que trocar essa junta a cada 100 mil quilômetros, aconteça o que acontecer. Claro, é um intervalo até grande, mas você tem que saber que é uma peça que normalmente não é de manutenção, assim, não é de trocar, você vai ter que trocar nesses motores. É porque o bloco do motor é de ferro e o cabeçote de alumínio.
Então, por causa da diferença dos materiais e a tecnologia de juntas dessa época também não era o que é hoje, né? Então você vai ter vazamentos com o passar do tempo. Isso é normal. Então você tem que ter em mente isso. Ah, porque é o motor que o pessoal fala que é o melhor do mundo, ele tem esse problema do vazamento. Outra questão é no 2.4, a pessoa fala, o motor é todo de alumínio, então a pessoa pode falar, não, o motor de alumínio não aguenta tanto igual de ferro. Tá, a questão é, esse motor já está mais provado que aguenta, ele é um motor com muita resistência também, tem um pouco menos de potência do que o 6 em linha, também por ser mais pequeno. A economia de combustível é bem equivalente, você não vai ter grande diferença. A questão é, o V6, em manutenções, ele é mais simples do que o 6 em linha, principalmente pelo espaço que ele ocupa. Como ele é V6, naturalmente ele fica mais compacto no bloco. Então, no cofre do motor ali sobra muito espaço para o mecânico trabalhar. Então, trocar um filtro de óleo no V6 é mais fácil. Alguma manutenção que você tem que fazer ali em periféricos do motor, alternador, se você tiver que trocar, vai ser muito mais fácil do que no caso do 6 em linha, simplesmente pelo motor ser mais compacto. Aí vai da sua opção, basicamente. E mais uma vez, pessoal, não se apeguem muito a motores. Então, eu gosto mais do 2.8, mas surgiu esse carro aqui 2.4 que está muito em bom estado. Pode ser, pega o 2.4 e você não vai ter grandes problemas, ok? E vai do preço também que você está disposto a pagar. Esse carro no mercado aí, ele está entre 18 mil você já começa a encontrar uns carros bons assim, em bom estado, 680. Quero um motor maior, uns 20 e poucos mil você consegue comprar sim. Vale você pode dar aquela canelada, né? Porque não é um carro que vende muito, não é um carro muito forte no mercado, então você vai conseguir negociar bastante no preço. E ok, agora o que falamos agora foi de conselhos de compra, né? Que você vai ter que prestar mais atenção no estado de conservação do carro do que propriamente nos opcionais na motorização. Agora vamos falar de uma coisa que é mais problemática nesse carro. É um problema que assusta muitas pessoas. Basicamente não é único desse chassi, do chassi da 202. É um problema que afetou toda a linha Mercedes entre 92 e 97, que é o problema do chicote de motor biodegradável. O que acontece? Nesse tempo aí, dos anos 90, a Mercedes ficou mais preocupada em criar uma fiação de motor que fosse mais amiga do meio ambiente. Então, após muitos anos, quando o carro já ia para sucata, esses fios seriam amigos do ambiente, eles não ficariam poluindo a natureza, né? Então, eles fizeram isso bem demais. Então, por causa das diferenças de calor do motor esquentar, esfriar, com o tempo, essa fiação do motor, esse chicote de motor começa a deteriorar. Então, não é bem os fios que o problema. O problema é o isolamento dos fios. Então, esse isolamento, que é bem frágil nessa série que saiu de 92 a 97, em todas as Mercedes, ele se deteriora e você vai ter problemas de isolamento. Então, os fios vão encostar um no outro. Se você está com esse problema, você vai ter surpresas, que um dia o carro não liga, outro dia está dando pane elétrica no carro inteiro, ou pode simplesmente queimar fusíveis toda hora. Ou até, num caso extremo, num caso que ninguém tenha visto e que o carro ficou parado há algum tempo, pode até causar um incêndio no carro, um incêndio elétrico. Como vocês vão se cuidar com esse problema? Bom, é fácil falar de problema sem falar de solução, né? Então, se você não quiser ter dor de cabeça nenhuma, nossa, fiação de motor, não quero mexer com isso, tudo bem. Vai da 98 para cima. Então, de 98 a 2000, algumas 97, mas se você quiser ter a mesma certeza,
pega alguma de 98 para cima. Então anos 98, 99 e 2000, que saíram algumas em 2000, né? Então você vai nessa época, nesses modelos mais novos, que você evita totalmente o problema do chicote biodegradável. Daí você fala, não, mas eu não tenho medo desse problema, eu vou comprar um carro mais antigo porque eu quero o motor que só saiu até 97, o motor da C280, e eu faço questão, nem que eu tenha algum problema elétrico. Tá, na hora de comprar o carro, então, você vai fazer o seguinte, você vai procurar os fios que vão do motor até a cabine, qualquer lugar deles. Ali embaixo do cofre do motor você tem vários lugares onde passam os fios. E você vai basicamente abrir a tampa de plástico onde estão os fios e você vai pegar eles na mão. Você vai fazer assim nos fios. Se o fio tiver molinho, facinho de dobrar, semelhante a esse fio aqui, ó, tudo bem, o seu carro não tem problema. Esse carro ou já foi trocado ou realmente esse aí não tem o problema do chicote e acabou. Beleza, ótimo, pode comprar o carro. Agora, se você pega o fio desse, dobra assim, no que você dobra, ele está duro de dobrar e começa a descascar, bom, aí você sabe que o carro está com o chicote condenado. Por que eu acho que esse problema não é tão grande como as pessoas falam? Esses carros já são muito antigos, já tem mais de 20 anos de uso. Então, é muito difícil você encontrar um que ainda tem esse problema no chicote que não foi trocado. É uma coisa que você tem que prestar atenção para não acabar tendo gastos que você não esperava, né? Mas é relativamente difícil de você encontrar um carro que durou até hoje sem dar problemas no chicote. E se deu problemas no chicote, a pessoa obviamente foi e resolveu. Se você comprou um carro agora e está com problemas no chicote, eu recomendo você a procurar o chicote da versão mais nova. Então, o mesmo número de peças do seu carro, só que com as colorações de fios diferentes e com um material diferente. Tem vários vídeos na internet ensinando a fazer isso, então você basicamente vai trocar, ou pedir para alguém trocar, no caso, o chicote do motor. Nesse caso, o tempo e a dificuldade do serviço varia. Regra geral, quanto maior for o seu motor, mais tempo e mais caro vai ser de fazer o trabalho. Nos motores 4 cilindros é relativamente simples, não tem muitos lugares onde esse fio passa e você tem bastante espaço para trabalhar neles e tudo fica bem, e até o chicote não é tão caro. No caso dos motores 6 cilindros, é mais difícil um pouco, então você vai ter que desmontar mais coisas do carro, você vai ter que passar o fio por mais lugares e vai ser um pouco mais difícil de fazer essa manutenção. De qualquer forma, não é um problema que dá perda total no carro. Longe disso, obviamente, a não ser que você deixe isso piorar até o tempo que incendeie o carro, que obviamente aí você vai dar perda total no carro. Mas, numa regra geral, se você pegar esse problema a tempo, você consegue resolver com relativa facilidade. E você pode procurar o modelo de chicote que for na internet e comprar ele já pronto e colocar. Não compensa muito você pagar um eletricista para refazer o chicote, fio a fio, na minha opinião. Porque, a não ser que você não encontre mesmo a peça para comprar, ok? Porque vai ficar mais caro e não vai ter aquela garantia de um chicote fabricado pela Mercedes, né? De reposição. Então, pessoal, basicamente acho que é isso. É um carro que, fora esse problema do chicote, fora outros problemas que eu falei aí, por exemplo, da vazamento da junta, do cabeçote e tal, não vai te dar tantas dores de cabeça. Obviamente, vai depender do estado do carro que você pegar, vai depender de muita coisa. Mas é um carro que, apesar do medo que os brasileiros ainda têm de carros importados, é um carro super tranquilo de se manter. Assim, a durabilidade das peças é comparável, se não maior do que os Toyota Corolla dos anos 90. Então, realmente o carro não te vai dar dor de cabeça, ok? Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu vou tentar fazer com que ele seja fácil de ver, né? Vocês me digam aí se gostaram ou não. E até o próximo vídeo.
Muito obrigado.